A regressão para a fase 1 das regiões de Ribeirão e Barretos já é criticada por especialistas. Para o médico Antony Yong, os governos estão confusos nas decisões e é muito cedo para retroceder na flexibilização. Ele falou isso com o repórter Samuel Santos. Doutor, Ribeirão Preto fecha, regride na quarentena. Ao contrário disso, São Paulo reabre. Há sentido nisso? Nenhum sentido. Os governantes estão parecendo que lutam no vento que sopra de um lado e outro, eles vão de acordo com o vento e não esquece o rumo. Quando você faz uma flexibilização ou qualquer medida que se toma, tem que esperar pelo menos um período de 15 a 20 dias para sentir o resultado dela. Parar depois de 7 dias não faz nenhum sentido, porque justamente os resultados não são imediatamente perceptíveis. Então é um erro e impõe um sacrifício enorme e uma falta de credibilidade na seriedade da política do governo. O Estado alega um aumento no número de doentes e também no número de internações na cidade. Mas Ribeirão Preto e sua região têm 10 dias de flexibilização. Esses números analisados pelo governo refletem a reabertura do comércio? De forma alguma. Toda vez que tem uma abertura, há um número enorme, imediatamente de aumento de casos de doenças e, eventualmente, isso acontece. A França, a Itália, a Espanha, todos os países que houve uma abertura, na semana posterior a isso, houve um aumento de 10% até 15% no número de casos. Isso por quê? Porque as pessoas estavam confinadas dentro de casa, estavam sem contato nenhum. A hora que sai para a rua, essas pessoas acabam apresentando doenças, a contaminação, vamos dizer assim. E aí tem que esperar um número de dias para a doença se manifestar, a infecção se manifestar. Isso leva de 4, 7 até 10 dias se manifestar. Portanto, a hora que você abre, imediatamente é esperado um aumento de casos. Você tem que esperar um período de 20 dias, 15 a 20 dias, ou mais até, para perceber uma diminuição ou uma evolução da consequência dessa flexibilização. Então, foi muito precoce, não foi correto essa medida imediatista do governo. Os governos, tanto municipal quanto estadual, tomaram algumas medidas polêmicas durante essa flexibilização. Por exemplo, a administração municipal reduziu a frota, causando aglomerações no transporte público. Já o Estado autorizou o comércio a abrir apenas por 4 horas. Isso foi inteligente? Aliás, toda a política tomada desde março foi absoluta bobagem, certo? Não teve nenhum sentido. Em primeiro lugar, o Brasil é um país tropical, estava no meio do calor. Então, fazer uma quarentena num país tropical em março é totalmente fora de sentido lógico, científico ou médico. Mas vamos lá, fizeram. Ok, muito bem. E a hora que flexibiliza, você tem que... Uma das coisas que os países asiáticos fizeram é diminuíram o número de pessoas na rua, sem forçar, certo? Só distanciamento, aumentaram o número de frotas para que justamente você tivesse menos compacto, né? Teve mais espaço entre as pessoas e, com isso, você teve menor transmissão. Aqui é o contrário. Eles, ao aumentar, mantiveram a diminuição de casos. Então, as pessoas estavam que nem lata de sardinha. Se o distanciamento das pessoas é uma das regras básicas em qualquer pandemia, eles cometeram justamente o contrário. Ao mesmo tempo, ao abrir o comércio, isso tem que ser feito com informação e instrução. O povo inteligente, eles entendem as coisas, mas você tem que explicar direito. Nem o governo, nem o Estado, principalmente, e nem o municipal, conseguiu, se deram um trabalho de explicar isso de uma maneira adequada. Toda vez que você explica as medidas e dá as razões que são lógicas, o povo entende. Quando as coisas não têm lógica e são assim, de um lado, um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa, você perde credibilidade, pessoas não acreditam mais e qualquer medida restritiva ou correta já será visto com extrema incredibilidade, certo? Falta de credibilidade das pessoas quanto a essas ordens. E aí, então, vai todo para jogar para o lixo, vamos dizer assim, porque o comércio perde, as pessoas perdem e o governo perde a luta contra qualquer infecção. Ribeirão Preto tem se destacado na testagem. Proporcionalmente, a cidade pode fazer 42 mil testes a cada 1 milhão de habitantes. Isso é muito maior do que a Alemanha fez. O quanto isso é importante? Isso é extremamente importante. Aliás, esse é o norte
que qualquer governo de bom senso deveria seguir. A testagem é extremamente importante, não só apenas para diagnóstico quem está doente, mas para adotar as medidas sanitárias necessárias diante de uma situação como essa pandemia. O que quer dizer isso? Quando você faz um teste, você sabe quantas pessoas já estão imunes, quer dizer, já têm anticorpos. Pronto, essas pessoas nem vão pegar, não vão pegar e nem vai transmitir. Ótimo, vocês podem trabalhar, fazer o que vocês quiserem. As pessoas que estão não imunes, quer dizer, não tem nenhum anticorpos, eles precisam se resguardar, tomar cuidados sanitários, máscara, higiene e distanciamento. Mas não é necessário ficarem isolados. As pessoas que estão com a doença, esses têm que ser isolados, e as pessoas em torno deles têm que também ter observação, não isolados, mas em observação, e mais importante, receber medicamento preventivo, certo? Então, eles podem tomar hidroxicloroquina e, com isso, a doença não progride. E as pessoas doentes, ao saber que estão infectadas, principalmente pelo exame do PCR, imediatamente, ao tomar remédio, nos primeiros 7 dias, a doença não evolui. E aí, com isso, não vão para o hospital. As pessoas que estão no estado mais grave, aí você já sabe, porque, nesse caso, alguns anticorpos mudam, o IgA aumenta, principalmente nesses pacientes, e aí você sabe que esse paciente tem um prognóstico mais complicado. E aí você já leva para um hospital de boa retaguarda, etc., para que ele seja tratado corretamente. Isso chama intervenção vertical, ou seja, dar atenção a quem precisa e deixar as pessoas que não precisam trabalhar, gerando riqueza e gerando, assim, uma tranquilidade à população. Ribeirão Preto, trazendo o exemplo daqui, tem uma mortalidade, de acordo com os casos confirmados, que gira em torno de 2%. O Brasil também tem uma mortalidade baixa comparada com a população que tem e comparado a outros países? O Brasil tem uma mortalidade relativamente baixa, tá certo? Por milhão de habitantes. E tem um número de casos mais ou menos na média dos outros países. Mas o importante é que, apesar da mortalidade de Ribeirão é 2%, mas no Brasil está em torno de 4 a 6%. Então, por exemplo, o dobro. Olha, 2% é muito pequeno comparado com os outros países. Por exemplo, você vê os Estados Unidos está a 20%, a Itália estava a 54%, e o Brasil estava a menos de 20%, estava em torno de 18% por milhão de habitantes. Então, isso é, aliás, por 100 mil habitantes. Então, isso é muito importante para vocês significar que a pandemia no Brasil não era tão mais séria e medidas menos restritivas, mais inteligentes, teria surtido um efeito melhor no Brasil, sem tanto santa agonia e sofrimento para o povo brasileiro. Então, as autoridades criaram um pânico, eles estão em pânico, estão criando uma dificuldade muito grande para a população. Algumas cidades da macro-região já soltaram decretos individuais anunciando uma flexibilização lá no município. Esse seria o caminho? Com certeza, toda e qualquer flexibilização tem que ser pensado, tem que ser lógico e não pode ser misturado, alterado de um dia para outro. Então, você mesmo assim, lugares que têm alta mortalidade ou infecciosidade, outros com menos, tá certo? Eles não podem ser tratados da mesma maneira. O Brasil é muito grande, ele não pode ser tratado como uma coisa só. Então, cada estado, cada local, cada região, cada município tem que ver seus números e adotar as medidas adequadas para diminuir, antes de mais nada, antes de mais qualquer coisa, diminuir o sofrimento das pessoas. A doença é tratável, é evitável. Isso com medidas sanitárias, mas as medidas econômicas refletem, muito importantemente, no decorrer de como nós vamos sair dessa pandemia. Então, como você falou, é importante cada município, cada local, ter liberdade de tomar as medidas, obviamente, tomando conhecimento que ele pode ser feito, não de uma forma estabanada. Então, isso faz com que você tenha menor casos, menos mortes, e, evidentemente, menos efeitos não coronavírus na população, como suicídio, depressão, violência doméstica e outros problemas decorrentes da atenção à pandemia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço realmente a oportunidade de falar com vocês. É um prazer estar falando com o Ribeirão Preto. E, olha, sorte para vocês. Espero que vocês saiam de uma forma racional, com mínimo trauma, e não de uma forma assim, ao vai do vento.
vocês têm que tomar rédeas do seu próprio destino e não deixar as pessoas longe de vocês cuidarem de coisas que não entendem regionalmente.